Olá, Olá, tudo bom? boa noite. Boa Tudo noite. bem, Paulo? E você? Tudo jóia, Karen, tudo bem? Obrigada, Paula. Seja bem-vinda em primeiro lugar. Obrigada por aceitar participar aqui do nosso encontro, viu? É uma Obrigada. satisfação que você veio. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Tá ótimo. Eu Pronto. que agradeço, Karen, poder falar um pouquinho do trabalho, né, do que a gente tem feito, de um mês tão significativo, né, tão importante, né? Como psicóloga, sabemos muito bem a relevância que é trabalhar esse tema. Então, é um prazer estar aqui conversando com você e matando a saudade um pouquinho também, né? É, a gente já fez tanta coisa boa juntos, né, Paulo? Com certeza, né? Então é parceria boa e vamos fazer muito mais ainda, né? É, se Deus quiser, né? Vamos continuar aí com esse papo. Vamos firme e Ô, forte. Paulo, hã? Firmes? Firme. Tem que estar firme, né? Se a gente Ou vai falar de prevenção ao suicídio, a gente tem que falar de firmeza mesmo, porque não adianta, é. né? A vida é essa coisa Uhum, mesmo, que um dia tá bom, outro dia tá ruim, é isso mesmo. A gente uhum. precisa aprender a lidar com isso, né? Hoje nós temos coronavírus, depois não tem, e por aí É, vai, né? Por aí a gente vai caminhando. Acho que a com gente pode certeza. começar. E o pessoal vai entrando, vai, na Uhum. medida que vai acontecendo, o pessoal vai entrando. Só tô achando que tá com pouca iluminação aqui pra mim. Tá, Tá, tá ótimo. ok. Então vamos dar início. A gente Sim. pode dar início. Esse é o 14º entre psicólogos com o tema. O setembro é amarelo, mas a prevenção ao suicídio é de janeiro a janeiro. Eu estou Uhum. com Paula Santos, que é psicóloga, mestre em Ciências da Saúde, coordenadora de atenção à saúde de pessoas em situação de violências da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E o Instagram da Paula é Pá Santos Pereira, Isso. né? Isso mesmo. Então, Paula, pode começar a fazer as suas considerações e a gente vai conversando sobre esse tema tão precioso para nós da psicologia. Sim. É, eu acho que a gente tem que começar, né, Karen, entendendo o porquê do Setembro Amarelo, né? Que todo mundo questiona, né? Setembro Amarelo, né? Então é uma campanha que começou em 2015, porque o dia 10 de setembro, que é hoje, né? É o Dia Nacional e Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, quando começou a ter movimentos de orientações, informações a respeito do tema, o Ministério da Saúde trouxe a campanha Setembro Amarelo, porque dia 10 já estava em setembro, né? O Ministério sempre trabalha com meses, com cores, né? A questão do amarelo que é vida, então isso é sempre trazido, né? Então, desde então, começou a se trabalhar isso. E a primeira reflexão que eu acho que a gente faz, né, Karen, é desde quando a gente tem ouvido falar tanto do suicídio? Né? Até nós, como psicólogas, que sempre trabalhamos com a questão da saúde mental, e que a questão do suicídio é algo que a gente sempre vivenciou na nossa clínica, em locais que a gente trabalhou, porque às vezes o paciente traz por conta de vivências, mas a questão de falar sobre o tema de forma tão aberta para a sociedade, eu vejo que isso é algo muito novo, muito recente, né? E por quê, né? Era um tabu e ainda é para muita gente falar de suicídio, porque está associado à morte, né? Muita gente tem ainda aquela crença, né, de que se eu falo, eu vou estimular, se eu falo, eu vou fazer a pessoa pensar nisso. E não é bem assim, né? A questão é a forma como você fala. E também eu acho que é porque a gente tem visto que esse é um problema de saúde. É diferente de, eu acho que muitos anos atrás, quando você associava muito suicídio só a pessoas que tinham transtornos mentais graves, né? Aquela característica, aquele estigma. Hoje não mais, né? O que a gente percebe hoje é que todos nós estamos suscetíveis a um dia, né? Poder viver algo assim, seja próximo de nós ou até na nossa vida. Porque como você mesmo disse, o sofrimento, ele tá para todo mundo. Todo mundo Com vive
né? A gente vivencia situações de vida que a gente não espera e que acontecem. Então, por mais mentalmente saudável, eu sou uma pessoa com uma saúde mental ótima, tá, mas até quando, né? Diante de quê? De que forma? Né? Você até trouxe a Exatamente. questão da pandemia, né, Karen, que mexeu muito com a saúde mental das pessoas, Ufa, né? De uma forma assim demais. muito intensa, né? E que a gente não sabe quando vai acabar até agora, não tem data, não tem previsão. E as pessoas ficam angustiadas. Então, eu acho que essa é uma questão que eu percebo hoje, que é o fato do suicídio ser algo falado, né? Que antes a gente realmente não falava, a gente não ouvia falar sobre isso, a gente não havia o interesse em falar, como se houvesse um medo, né? Como se houvesse um receio muito grande de somente falar no assunto. E não é bem assim, né? A gente sabe que o importante é a qualidade do que você fala, né? A forma como você fala, né? Eu até estava lendo que assim como existe o que eles chamam de efeito weather, né? Que é a questão de você falar sobre o suicídio de forma inadequada e isso estimular suicídio, né? A gente também sabe que existe um outro efeito que é o efeito papageno, que é quando você fala de forma adequada, orientando, conscientizando e fazendo com que a pessoa não cometa, prevenindo realmente suicídio. Então a gente sabe hoje que existem muitas estratégias para você lidar com essa situação, para você orientar, para você conduzir situações como essa, né? E é o nosso papel, principalmente como profissionais da saúde mental, né, psicólogos, porque é uma realidade que vai chegar, né, para quem ainda não vivenciou ter um paciente com algum tipo de ideação ou de situação como essa, uma hora acaba acontecendo porque a vivência nossa, a prática clínica é voltada para essa questão do sofrimento emocional, né? Eles estão falando muito, né, Paula, dessa pandemia de problemas de saúde mental Uhum, durante e pós-pandemia, né? uhum, E isso agora, de fato, pode tomar uma proporção que a gente não gostaria que tomasse, né? Que a com gente não certeza. quer, que são esses problemas cotidianos da vida, a desesperança, Uhum, o medo, a ansiedade, etc., uhum. levarem de fato as pessoas cometerem mais suicídio, né? Sim, Mas isso sim. acredito que só o tempo dirá, né? A gente não tem esses dados ainda. Não, a gente não tem até porque, né, Kari, a notificação do suicídio, a gente tem os índices de suicídio muito da mortalidade em si, né? Quando a gente fala do índice de suicídios, é o sistema de mortalidade. As tentativas de suicídio, elas são notificadas, né, pela notificação de violência. E a gente não tem um dado ainda do ano de 2020 fechado. Então a gente não consegue ainda ter a dimensão do reflexo disso na questão do suicídio. Mas assim, sabendo como está gerando um sofrimento emocional, sabendo que as pessoas não têm os principais fatores de proteção nesse momento, que é a família próxima, amigos, a possibilidade de você ter válvulas de escape, né, cara? Então, assim, se a gente pensar, né? Ontem eu estava até vendo um programa falando isso. Se você estava mal, se você passou um dia ruim, no final do dia você ia num restaurante, você ia num local com os amigos, e aquilo passava, você, né? Ah, ok, você falava, você conversava. A pandemia nos deixou totalmente privados disso. Então, hoje, se você passou um dia ruim, você vai ficar em casa ainda, vai estar vivendo aquilo ainda. Né? Você não vai ter como ter aquela válvula, né? Aquele momento prazeroso que talvez você tinha. A gente está tendo que descobrir novos prazeres, né? Exato. Novas formas de lidar com isso para não sofrer mais. Então, e a gente sabe que tem um outro fator, que é um fator de risco para a questão do suicídio, que é o luto, né? Muitas pessoas estão perdendo familiares, né? Perdendo pessoas muito próximas. A questão da morte se tornou uma rotina na nossa vida de jornal, de notícias. Então, isso está tão próximo e a gente sabe que o luto, a perda de alguém querido, é um fator de risco também para suicídio. Então, a gente sabe que essa multifatorialidade, multicausalidade, né, do suicídio,
Hoje, na pandemia, está intensa, ela está aí em todos os lugares. Então, você está recluso em casa, sem poder ter os seus momentos de lazer fora que você tinha, sobre um estresse muito grande de trabalho, porque tem a questão financeira que está atingindo muita gente, a questão de perder familiares e perder pessoas, não ter a rede de apoio, porque não é a mesma coisa você fazer uma videochamada do que ter alguém para abraçar, para te acolher. Então, a gente realmente está se preocupando com o que vai ser, né? Como que já está e como que pode ser, né? Porque as pessoas estão realmente parecendo chegando num limite, né? De, nossa, eu não estou dando conta mais disso. Então, a gente sabe que esse momento da pandemia vai trazer uma consequência, vai trazer, sim, fatores de risco para a questão do suicídio, né? E também a gente sabe que algumas populações são mais suscetíveis que outras, como os idosos, né? Então, os idosos, todo mundo está deixando seus idosos em casa para cuidar da saúde deles, mas tem alguém conversando com eles, né? Alguém ligando, alguém indo visitar de vez em quando, com todo o cuidado que é necessário, né? Então, assim, essas pessoas estão sozinhas e elas estão vendo várias pessoas ali próximas a ela, né, falecerem. Então, são populações, são grupos que a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que ter uma atenção e a gente realmente tem essa preocupação do pós-pandemia, né, de um reflexo em saúde mental muito grave, muito intenso, né, que nós vamos ter que dar conta, né, vamos ter que estar preparado aí para isso. Somos nós mesmos, né? Os psicólogos que vão ter que dar conta. A Olga está falando assim, que assunto delicado, adorei. Realmente, é um É, assunto que a gente quase não gosta de falar, mas que é muito necessário falar de uma maneira uhum, informativa para a população, para que a população de fato tire isso da caixinha de uhum, Pandora, né? Não pode uhum, mais ficar na caixinha de Pandora, porque a gente de fato está vivenciando isso. sim, Você traz a notificação, que é um dos uhum, aspectos do setor saúde, né? Eu uhum, estava lendo um estudo esses dias dizendo que existe uma dificuldade muito grande de notificação na saúde, porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa pula na frente de um carro, se uhum, suicida, e isso é uhum, notificado como atropelamento. sim, Então, existe muita confusão na uhum, notificação e subnotificação. Então, a gente pensa assim, que os números já são assustadores. uhum, Mundialmente falando, são números exorbitantes. Se eu não me engano, são 800 mil suicídios ao ano, né? De acordo com sim, a Organização Mundial da Saúde. É uhum, assustador. uhum, E pensar que isso ainda é subnotificado é mais assustador ainda, com né? certeza, com Então, certeza. assim, a gente precisa de fato É, melhorar. a gente, pelos dados da própria Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que existe um caso de suicídio a cada 48 minutos. Uau! Então, é muita coisa, né, para a gente considerar, né, uma mortalidade muito alta. Em algumas faixas etárias, como adolescentes, hoje tem sido uma das principais causas de morte entre a faixa etária adolescente. E essa é uma outra preocupação, porque antes, Karen, a questão do suicídio era muito direcionada à faixa etária adulta. É lógico que a gente sabe que quem mais. O índice de suicídio é muito maior entre homens jovens, né? De 19 a 40 e poucos anos, a 39 anos. E homens, por quê, né? Até uma questão interessante da gente pensar. A incidência de mulheres que tentam o suicídio é maior do que homens, mas a efetivação do suicídio é maior entre homens do que mulheres. E aí, Sim, existem discussões até de uma questão realmente da masculinidade, até voltada para o ato suicida, que é muito aquela coisa que a gente discute, que o gênero, na questão masculina, de ser efetivo e ser eficaz em todas as suas ações. E isso até quando ele traz esse sentimento e traz essa questão de acabar com a própria vida. A mulher, ela tem um comportamento um pouco diante desse sofrimento, na tentativa de suicídio, até as medidas que ela utiliza para o suicídio são medidas que às vezes acabam tendo uma solução de proteção depois, você consegue controlar, você consegue tirar a mulher daquela situação. Então a ação dela acaba não sendo tão efetiva.
Só que quando a gente fala de faixa etária, a gente tem percebido um número muito grande de adolescentes e crianças que também cometem suicídio. Né? Quando a gente fala criança, dá um certo assusta, né? Porque como assim uma criança? Mas existem alguns Sim. casos muito pontuais de crianças que cometeram, né? Que chegaram a cometer, sim, o suicídio. Entre os adolescentes, isso tem aumentado de uma forma muito significativa. E hoje tem muita relação desses atos dos adolescentes com as redes sociais, com aquelas vídeos de desafio, né, que de repente saem aí na internet, todo mundo sai falando, mas também associada ao próprio sofrimento emocional que muitos adolescentes têm e que muitas vezes não é visto, não é enxergado nem pela família, nem pelos profissionais. Né? Então a gente ainda tem um comportamento muito comum de colocar o adolescente numa fase de problemático rebelde. Então, se ele reclama, se ele fala alguma coisa, é rebeldia, vai passar, é uma fase, isso passa. E não é bem assim. Fala que tá triste, olha esse menino, não tem nada para estar triste, menino tem tudo, etc. A gente minimiza de fato o sofrimento. Minimiza. Muito. Do adolescente, e eu percebo assim, muitos pais, quando acontece o fato, né, do suicídio entre adolescentes, você vê um desespero muito grande dos pais, né, de ou eu não vi, o que que eu fiz, o que que eu não fiz, Aonde errei? aonde Aham. errei. As escolas também, né, as escolas têm tido um medo muito grande, uma preocupação muito grande com essa questão do suicídio, né? Então, as escolas têm muito tido um cuidado muito grande de olhar para esses adolescentes, olhar para essas crianças. Mas o que que é importante que a gente sempre tem que considerar em qualquer faixa etária? Eu acho que não só o adolescente. Qualquer comportamento de isolamento, qualquer discurso, né, que traga um conteúdo de desesperança, de falta de vontade de viver. Eu não tenho mais sentido na minha vida. Eu acho que se eu morrer, ninguém vai sentir falta. Isso não pode ser colocado como uma questão de, vai passar, não precisa, Drama, é drama. A gente tem para que chamar realmente atenção. a gente tem que considerar essa fala. A gente tem realmente que ouvir o que está por trás dessa fala. O que está acontecendo? E principalmente com adolescentes, que é uma faixa etária que tem sofrido muito com as questões tanto de suicídio quanto automutilação, né? Que é uma outra questão associada muitas vezes ao suicídio, né? As automutilações, que são os comportamentos de se cortar, né? De se machucar, que é muito comum na faixa etária adolescente. Então, são comportamentos que têm sido mais incisivos, têm tido uma significância muito grande nessa faixa etária. E a gente tem que realmente preocupar. E nós, profissionais psicólogos, temos que ter um cuidado muito grande, né, Karen, no atendimento desses adolescentes, né? Dentro do consultório, qualquer fala que esse adolescente traga não pode ser deixada assim, vai passar, ou não reforçada de, peraí, o que você está querendo me dizer com isso? Né? Quando você fala que não tem mais sentido viver, o que você quer dizer? Vamos lá, vamos pensar, né? Porque existe sempre a ambivalência, né? A gente tem que mostrar para esse adolescente, peraí, tem outras alternativas, tem outras questões que você pode trabalhar, que você pode, né, trazer para esse adolescente, tirar um pouco essa desesperança, voltar a se motivar e principalmente em alguns momentos mais graves comunicar à família, né, Karen? Tem que ter esse cuidado, né, de realmente comunicar à família, de não deixar esse jovem sozinho, de estar atento ao que está acontecendo, né, tirar coisas que esse jovem pode utilizar para se machucar, porque o acesso também facilita o ato. Então, são Sim. coisas que a família tem que estar atenta e nós, profissionais, temos que estar atentos a essas falas, né? A gente não pode deixar passar, não. Sim, eu penso que de tudo que você falou, um monte de coisa importantíssima e bacana, mas assim, o que eu mais me preocupo quando eu escuto as pessoas falando é da falta de sentido em relação Uhum. à vida e o viver. A hora que essas pessoas trazem a falta de sentido, aí você tem que ligar Uhum. alertas vermelhos na sua cabeça de psicólogo, porque isso não é brincadeira. Não. Quando a pessoa perde o sentido sobre a vida, há uma desesperança, há uma falta de vontade,
a situação de fato é grave. Com E não é só certeza. o suicídio de criança, assim. Você tocou no ponto do suicídio de criança, quando eu estava me aquecendo para vir aqui hoje, eu retomei um trabalho de conclusão de curso que eu Uhum, fiz era com a violência sexual, com pessoas que praticavam violência sexual. E uhum. aí eu lembrei desse caso, eu fui lá, procurei e achei a fala dele. É o Divino, nome fictício. Ele fez 3 tentativas de suicídio na infância. Ele conta Nossa. que fez tentativas de suicídio aos 6, 7 e 9. Aí eu trouxe aqui a fala dele, que no meu estudo eu faço essa análise qualitativa. Ele fala assim, é um rolo, quando ele fala da infância. O fulano, que era o suposto, que era o pai adotivo, falou assim, o fulano mudou para a cidade X e a fulana, que era a mãe adotiva, também. Depois, eles me passou, Uhum. aspas, eu copio integralmente, né, como eles falam, eles me passou para a mãe delas, que seria a minha avó. Ela me criou e ficou sendo a minha mãe. História grande. Aí eu bebi um veneno com 5 anos, perdão, não é 6, é 5. Nossa. Eu sabia que era veneno. E eu perguntei para ele, o que aconteceu com a criança de 5 anos que tomou veneno? Eu estava chateado com a vida. Com o quê? Eu sabia que tinha alguma coisa diferente a cor. Minha madrasta sempre falou, aspas, esse menino nós pegamos numa caixa de sapato. Tantas vezes eu corri dela. Então, assim, trazer aqui essa dimensão, né, da violência Sim, psicológica, sim, né? Porque sim. você adota e o tempo inteiro você está jogando na cara da criança que achou na caixa de sapato, e a Uhum, criança não é daquela família, uhum. por exemplo, né? Sim, sim, Esse é um tipo de violência, sim. né? E de como que isso vai vulnerabilizando tanto a Uhum, criança como também o adulto sim, depois, né? Na fase adulta. Esse adulto que na infância sofreu aí violência psicológica, sim. violência física, violência Uhum, sexual, todas as formas de violência que uhum. não foram elaboradas, sofridas na infância não elaboradas, vão, de certa Sim, forma, vulnerabilizar esse adulto. com E em certeza. casos mais graves, com certeza, isso pode chegar ao suicídio. Sim. Né? Até Então, porque, Karen, a violência é um fator de risco muito significativo para o suicídio. Qualquer tipo de violência. Né? Os estudos mostram realmente que aquela pessoa que sofreu uma violência, seja qualquer tipo ou quantidade, né? Tipo, por quanto tempo, há uma suscetibilidade dessa pessoa tentar o suicídio, né? Até porque a gente tem que imaginar, no caso da história da criança que você contou, a condição de vida, né, a violência a qual ela era exposta, gera um sofrimento emocional tão significativo que a pessoa tem que entender que muitas vezes o suicídio é para acabar com a dor, é para acabar com o sofrimento. E a pessoa acaba tendo essa ideação porque o sofrimento daquela vida ali de violência é tanta que ela prefere não viver. Né? Ela traz essa questão. Então, a violência, ela é um fator de risco para a questão do suicídio e é um dos principais. Então, muitas vítimas de violência que a gente atende, que a gente acompanha, né, por trabalhar com isso, trazem o discurso de desesperança e desmotivação muito forte, né, porque realmente não vem sentido, já que os principais laços que essa pessoa tem foram quebrados diante da violência que ela sofreu. Né? Então, é um fator de risco, por isso, uma orientação que a gente sempre dá aos profissionais que atendem vítimas de violência ou que recebam pessoas que sofrem violência é sempre estar atento à condição emocional, ao discurso que aquela pessoa tem trazido no consultório, porque, igual você falou, se traz esse discurso de desesperança e desmotivação, a gente tem que ligar um alerta, porque essa pessoa pode chegar a fazer algo. Né? E até é importante, às vezes, a gente realmente questionar. Né? Você já chegou a pensar em acabar com a sua própria vida? Né? De que forma? Né? Porque até, né, eles têm até aqueles níveis de alerta, né? Quando a pessoa só fala
ou quando a pessoa já tem planejamento, quando a pessoa já comprou algo, né, para cometer. Então, existem os níveis de alerta que nós profissionais temos que estar muito atentos para que a gente faça o encaminhamento correto, para que a gente acione uma família. Então, é muito importante a gente estar atento a outras situações de violência que essa pessoa possa ter sofrido. E quando você fala de criança, a gente sabe, né, que os estudos apontam que a criança começa a ter uma ideia de morte, né? O que que é o morte, o que que é o findar, lá pelos 6, 7 anos. Mas diante da vivência, a criança pode ter essa percepção um pouco antes. Mas a gente já percebe, e como você falou de um caso de uma criança de 5, eu também já vi casos de crianças de 9, de 8 que suicidaram, né? E quando você vai investigar, a família tinha situações de violência de uma forma extrema. Então, às vezes, é criança que vê o pai sendo violento com a mãe, é violência contra ela mesma, contra os irmãos. Então, são ambientes normalmente muito ruins, né, que levam essa criança realmente a não ter a motivação em viver. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento a qualquer sinal, né, a qualquer comportamento, para que a gente possa, como profissionais, orientar e acolher, né? E até, inclusive, Karen, quando a gente fala de crianças, o ano passado, o governo federal lançou uma lei da questão da prevenção do suicídio e ele colocou a obrigatoriedade de, quando envolver crianças e adolescentes, você acionar o conselho tutelar. Por quê? Quando você tinha crianças ou adolescentes que tentavam suicídio, né, você não tinha tanto essa obrigatoriedade do conselho tutelar, porque foi uma violência autoprovocada e a necessidade era um atendimento, um tratamento. Só que aí a gente começou a perceber essa relação entre a violência autoprovocada, que é o suicídio, e as demais violências, né? Então você começou a ter essa ligação, ver esse reflexo, e aí trouxe essa necessidade. Então, se você atende uma criança, um adolescente que tentou um suicídio, você tem a obrigação de acionar o conselho tutelar. Por quê? Porque ele vai lá proteger, ver o que está acontecendo, né? Então, até essa lei, que é de 2019, ela traz essa orientação porque normalmente são casos associados à questão do suicídio com outras violências, né? Então, também é um fator muito comum nesse aspecto que a gente tem que estar sempre muito atento. Paula, já que a gente está falando de violência, deixa eu só mostrar aqui o que eu sempre mostro. Opa, minha Sim, máscara do Faça Bonito. Esse ano sim, nós não tivemos campanha de enfrentamento à violência sexual presencialmente, mas nós foi. tivemos a máscara, que é o símbolo da pandemia e da campanha. Sim, E sim, também aproveitando para mostrar aqui a nossa florzinha amarela, não ao suicídio, sim à sim, vida, né? sim. E, e aí a gente, eu vou ler aqui a Uhum, fala da X Maia, eu acho que é uhum, isso mesmo. Ela fala: eu fico impressionada com o tanto de crianças que passam por coisas tão ruins, são tão indefesas. uhum, A Estefânia, minha amiga amada, psicóloga também. Quando a dor de viver é maior que a dor de morrer, a pessoa se mata. Professor José Reinaldo, em aula de psicopatologia. sim. Eu gostaria também de lembrar a todos os psicólogos que estão aqui que nós temos no Conselho Regional de Psicologia a nota técnica número 002 de 2019. Ela vem trazer uma série de reflexões sobre como proceder em casos de suspeita de suicídio, Uhum, o que fazer, como notificar, quem notificar, o que falar para a família, como falar para a uhum, família, como proceder com o paciente. Então, acho que é interessante que a gente tome, se uhum, aproprie dessas diretrizes, porque, de fato, são casos muito complexos e a gente precisa ter uma conduta profissional que seja uhum. a conduta da proteção. E a Sim, proteção de verdade. Para você proteger de verdade, você precisa quebrar o sigilo, sim, né? É sim. uma situação que a gente precisa, de fato, quebrar o sigilo, Uhum. avisar a família, e tem uma série de providências. Então, leiam a nota técnica 002 de 2019, lá do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Está É. lá no site, na página inicial. Pode É, falar. e é uma questão mesmo muito importante nós, como
profissionais, né, Karen, essa questão do sigilo, né? A gente se preocupa muito com isso, né? Porque é realmente uma questão muito importante da nossa conduta. Mas quando a gente fala de risco, né, risco à vida, né, um risco de morte, a gente tem que realmente pensar, né, no que está acontecendo. Então, assim, uma orientação que a gente sempre recebe, né, que eu lembro desde a faculdade de receber essa orientação, é que em situações como essa, em que o paciente demonstra a ideação suicida ou o discurso, você trazer um contrato com esse paciente, né? Fazer um contrato com ele, né? E eu lembro de uma professora que orientava a fazer realmente por escrito e falou assim: ó, você pede para o paciente assinar. E não é para que, ai, é porque eu quero me redimir de qualquer culpa. Não. É porque quando você tem um vínculo muito bom com o seu paciente, ele também traz esse vínculo como algo positivo para ele. Então, quando você coloca para ele, olha, eu acredito que as coisas vão mudar, a gente pode fazer, não precisa ter essa desesperança. Vamos aqui, né, colocar no papel que isso não vai acontecer, que você, em diante de um sofrimento, de um momento de desespero, você vai me ligar, você vai me contactar, você acaba trazendo essa segurança e essa acolhida que esse paciente tanto precisa. Então, às vezes, aí, fazer um contrato com o paciente. E uma outra questão, que é a quebra do sigilo. Às vezes você vai ter realmente que falar com esse paciente, olha, eu tenho que falar para sua família. Por quê? Porque às vezes a família não tem a noção de tudo isso. Porque o paciente fala só no consultório. E às vezes, a família não tendo a noção, o paciente não fica com você o tempo todo. Ele fica com você uma hora por semana, 2 horas, mas não é o dia a dia. Então, se a família deixa essa pessoa, às vezes, ter acesso a algum medicamento, alguma coisa, ou deixa sozinha. Então, a gente sempre traz muito a nossa posição de profissionais e de proteção também. Então, é importante no consultório você trazer isso para o seu paciente, né? De primeiro fazer um contrato, né? Estabelecendo esse vínculo, né? Fortalecendo esse vínculo que tem com o paciente. E às vezes falando, olha, eu vou ter que realmente informar a sua família sobre os riscos, sobre as possibilidades, para que você se proteja, né? E não aconteça algo pior. E é sempre aquela questão de ouvir o paciente, né, Karen? Você saber realmente ouvir, reforçar a fala dele, né, trazer com que esse paciente consiga expor essa sensação de sofrimento por meio do discurso, né, por meio ali da terapia, para que ele se sinta acolhido, né? A gente percebe, né, e até alguns estudos mostram que a falta de um serviço de psicologia, de serviço de serviço de saúde mental, aumenta as chances de o número de suicídios num determinado local. Por quê? Porque a pessoa não sabe nem a quem recorrer, né? Ela não sabe, ela não tem um CAPS, ela não tem um psicólogo, ela não tem um consultório, então ela vai ficar com sofrimento, ela não vai falar, né? Então, se ela tem uma pessoa, um profissional que a atenda, isso com certeza vai amenizar, vai trazer uma acolhida que ela tanto precisa e não conseguiu em outro local. Então, a gente tem um papel muito importante, né, para lidar com toda essa situação, né, e sempre nos conscientizando do papel que temos, né, e dos limites desse papel também, né, porque eu nunca passei pela situação, mas eu tive colegas que passaram, né, de ter pacientes que chegaram a cometer o suicídio, né, e aí o profissional sempre se coloca naquela postura de o que eu não vi, né, o que eu não consegui enxergar. Mas a gente tem as nossas limitações também. Né? A gente não está 24 horas com a pessoa. A família, às vezes, não dá valor àquilo, né? Mesmo que você converse com a família, que você oriente, a família não dá valor, não fala nada, acha que é tudo bobeira, e aí não vai tomar as providências que tem que ser tomadas em casa. E aí acaba que não tendo essa colaboração da rede de apoio, o profissional não vai conseguir fazer sozinho. Né? A gente é um só, a gente precisa de toda essa rede de apoio para proteger o paciente. Então, a gente também tem que, às vezes, entender que não vai conseguir atingir tudo o que a gente quer, né? Salvar, né, aquela pessoa, porque muitas vezes a rede de apoio dela é ruim, não apoia e não ajuda. Então, a gente também tem que ter um pouco esse cuidado com a nossa saúde também, né? Sim, sim. Paula, a Mônica Café tá falando assim, ó.
teria que ter uma política pública de prevenção ao suicídio. E a Thaís Toledo, que estará comigo na semana que vem, falando sobre adolescentes em conflito com a lei, que eu adoro, a Thaís é outra psicóloga que eu admiro demais. Ela está falando que adorou a cor da minha blusa, combinando com as flores, e que eu sou linda. Muito Ela está bom. falando assim, doença mental mata. Analice Vinhal acabou de entrar, Analice esteve comigo na semana passada. Larissa entrou também, só tietando aqui o povo. Sim. Comenta sobre a política de saúde mental, a política de atenção, de prevenção e atenção ao suicídio. Hoje a gente estava lá Uhum, discutindo à uhum, tarde no evento online. E eu fiquei muito triste em saber que nós não temos financiamento uhum, para as ações de prevenção e atenção ao suicídio, que esse financiamento é um financiamento que vem uhum, para as ações da rede de saúde mental como um todo. E aí uhum. isso fica meio que ao critério Do dos gestor. municípios, do secretário de saúde e dos próprios profissionais. Então, Sim. assim, eu, profissional de saúde do município X, não tenho muita afinidade com o tema do suicídio, não quero tocar nesse tema, então, Uhum. já que não tem isso como uma política, como uma diretriz, eu me isento disso também. Como é que você Sim. vê essa coisa toda, Paulo? Então, a gente tem sofrido bastante na questão da rede de saúde mental, né, Karen? Desde o ano passado, a gente tem tido alguns retrocessos na política e a gente percebe uma falta de incentivo muito grande, né, tanto a nível federal, e nos municípios, quanto a implementação de serviços. Se a gente tiver, né, só para a gente pensar, né, nós temos no estado de Goiás, eu até anotei hoje, 78 CAPs, né? E a gente tem 246 municípios. A gente não cobre nem 50%. Né? E por quê? Porque não há um interesse. Para um município implementar um CAPS, ele tem que querer. Existe a portaria, né? Com todos os condicionantes, de acordo com o número populacional, mas o município pode, por exemplo, fazer um CAPS regionalizado para somar aquela população colocada na portaria. Só que o que a gente percebe? Uma falta de interesse da grande parte dos gestores. Por quê? Porque saúde mental não traz, vamos dizer, vamos ser na sinceridade, não dá o Ibope, né, Karen? Por quê? O que o gestor gosta? Do hospital, da urgência e emergência. E ele não consegue reconhecer que o sofrimento mental sobrecarrega muitos outros serviços. A doença mental sobrecarrega a urgência e emergência, porque o grande número de pessoas que não têm um tratamento adequado em saúde mental vão para a urgência e emergência, e nós sabemos disso. Então, não há um interesse em muitos municípios de implementar, por exemplo, um centro de atenção psicossocial. E aí, o que acontece? A grande parte do nosso estado de Goiás, por exemplo, não tem esse serviço. E o governo federal não traz um estímulo para isso. Né? Não há uma motivação, um incentivo. Né? Então, acaba que o gestor fica naquela. Eu vou ver, né? Vamos ver se eu vou fazer. E a gente, esse ano, com a própria questão da pandemia, tem tido um problema também na habilitação dos serviços. Tem muitos serviços que já estão prontos e não foram habilitados até agora, porque para habilitação tem que ter toda, né, uma verificação, uma averiguação do local, toda uma avaliação, tanto do Estado quanto do governo federal. E o governo federal não está fazendo essa habilitação. Né? Ele está com as outras demandas e isso não está sendo feito. Então, o que a gente percebe? Um déficit muito grande na rede de saúde mental como um todo. E, além de tudo, ainda existe, né, uma falta, às vezes, da própria atenção básica de saúde se assumir como saúde mental, porque ela também faz parte dessa rede. A unidade básica de saúde também deveria trabalhar as questões de saúde mental com a sua população. Só que a gente não percebe isso sendo feito de forma efetiva. Junto a isso, né, vem realmente a falta de financiamentos e incentivos. Então, a própria questão do suicídio, da prevenção, não tem financiamento nenhum,
né? Nós trabalhamos sem nenhum tipo de financiamento. Na verdade, para nenhum tipo de violência, nosso programa, por exemplo, não recebe financiamento nenhum do governo. E a gente acaba tendo que trabalhar nesse incentivo, no vamos lá, vamos trabalhar, vamos falar, vamos fazer. Porque não existe uma política implementada, nem a nível nacional, né? O que existe, na verdade, a nível nacional é que eu acho que em 2017 foi instituído um plano para redução de mortalidade por suicídio, né? E essa redução tinha que acontecer até 2020 ou 2021. Tinha que reduzir não sei quantos por cento por orientação da Organização Mundial de Saúde. Isso não aconteceu, né? A gente sabe que não foi efetivado nenhum desses planos, né, que foram colocados pelo governo federal na época. Não houve também um incentivo e uma busca do governo em saber o que estava sendo feito em cada estado. E aí veio a pandemia e tudo realmente ficou paralisado. Então, a gente não tem tido realmente incentivos para essas ações e eu percebo que a saúde mental tem se fortalecido por conta própria, pela vontade e força de vontade dos profissionais que estão lá. Porque realmente é, Isso que você está falando é maravilhoso. Isso enche a gente de alegria, porque eu sou profissional do Sistema Único de Saúde, você também é profissional do Sistema Único de Saúde. A gente carrega tanta crítica, né, Paula, em relação ao muita. nosso trabalho. Ai, o SUS não funciona. Ai, profissional do SUS não vale nada, né? A Uhum, gente carrega muito esse estigma de que a gente não muito. atende a população da maneira como a gente deveria atender. Então, Uhum, quando você faz isso alegra tanto meu coração, porque, de fato, eu que estou lá dentro, e eu acho que você traz essa percepção também, quem trabalha no Sistema Único de Saúde, a maior parte das pessoas é apaixonada pelo Sistema é, Único de Saúde, é é. apaixonada pela população, quer fazer o serviço. Uhum, Eu falo assim, eu sempre falo, eu sou servidora pública com orgulho, porque eu sim, quero sim. mesmo é servir ao público. É É, para isso que eu estou lá. Né? Então, quando você traz que hoje quem está trabalhando com suicídio está trabalhando é na raça mesmo, é, na vontade de fazer um sistema único de saúde mais forte, isso é muito interessante, é muito é, gratificante escutar. é. Ô, Paula, Hum, a Organização Mundial da Saúde colocou que 90% das pessoas que cometem tentativa de suicídio uhum, deram sinais antes, uhum, como alterações de comportamento, de sono, de apetite, automutilações. uhum. Quando eu vejo esses dados assim, 90%, eu falo, opa, 90% é quase 100, É né? Então, muita o que que é? coisa. É muita coisa. Como é que a gente pode, assim, enquanto profissional da psicologia, identificar essas alterações Uhum, para que a gente possa, de fato, intervir a favor da vida? Como é que você vê isso? uhum, uhum. É um número bem impactante, né? 90% da indicação. E um outro número que eu acho interessante que a Organização Mundial de Saúde coloca. A pessoa que já tentou uma vez, ela tem 100 vezes mais chances de fazer de novo do que uma pessoa que nunca tentou. Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais são esses sinais? Normalmente, alguns fatores de risco estão muito associados à questão da ideação e tentativa de suicídio. O transtorno mental é um deles, né? Então, existe sim uma maior incidência da ideação e do suicídio nessa população que possui transtorno. Qualquer transtorno, né? Então, às vezes, a gente associa muito a determinados transtornos de humor. Mas não, há relações com vários outros tipos de transtorno, né? Que pode levar a essa ideação. A perda de um Só um ente minutinho, querido só um parênteses. A gente acha muito que é ansiedade e e depressão. depressão. A gente associa depressão, ansiedade nem tanto, depressão e Depressão. suicídio. É. Só que não, todas as pesquisas falam que não. Uhum. Né? Que Não é qualquer só depressão. transtorno. É. Então, Exato. assim, não é uma regra, mas são fatores que a gente tem que estar atento. Então, algum transtorno mental de base é uma possibilidade, né? Então, se a pessoa já é diagnosticada, tem que estar sempre atento ao discurso, ao comportamento dela.
Outros fatores como perda de alguém querido, fins de relacionamento, problemas financeiros, violência sofrida ou algum outro trauma. Então, assim, são fatores que a gente também tem que considerar como fatores de risco para a questão do suicídio. Falta de apoio ou familiares e rede de apoio, né? E aí a gente percebe, né, quando o fato em si acontece, a gente sempre vê a família naquela angústia. Como que eu não vi, né? Não tinha nada, aquela pessoa estava ótima. Só que aí quando você começa a conversar mais, a entender um pouco mais, você realmente vê que a pessoa coloca alguns sinais. Como, por exemplo, às vezes se isolar um pouco mais, né? Não estar tão presente ali com a família. Então a pessoa começa a ter um isolamento, né? Se reservar muito de qualquer tipo de relação. Algumas pessoas, eu até achei interessante hoje, né, na palestra que nós tivemos à tarde, né, Karen? O psiquiatra colocou, organizam suas finanças, né? Eu achei interessante esse fator, né, que ele trouxe, que algumas pessoas começam a fazer o testamento, já começam a tomar providências como se a vida realmente fosse ter um fim. Então é importante a gente estar alerta. A própria questão do discurso de, ai, para que eu vou viver, né? Ah, ninguém tem interesse na minha vida, mas não. Se eu morrer amanhã, ninguém vai me dar, ninguém vai lembrar que eu existo. Então então são algumas frases que a pessoa pode emitir que a gente também tem que ficar atento. E se a pessoa já tentou uma vez, sempre estar atento, porque pode realmente voltar a acontecer. Também tem estudos que mostram que se já houve suicídio na família, também há uma predisposição de voltar a acontecer. Alguns estudos apontam que é por conta mesmo de modelos comportamentais. Então, assim, se na minha família isso já aconteceu, é como se fosse não é uma permissão de que, tá, talvez eu lide o meu problema também dessa forma. Então, há estudos que apontam. E também a questão de ter acesso a meios. Uma dos fatores colocados nesse programa de prevenção do Ministério da Saúde de 2017, um dos pontos de ação era tirar locais suscetíveis à questão do suicídio. Então, por exemplo, existem cidades que têm locais, prédios muito altos de fácil acesso. Então, há uma orientação da Organização Mundial de Saúde de eliminar esses locais ou proteger para que as pessoas não tenham acesso. Então, por exemplo, eu já ouvi falar muito de um shopping em Brasília, que tem eu não sei qual nem como, mas que tem um local que é muito comum das pessoas irem para pular. Então, teve todo um trabalho de cercar e não ter acesso. Então, parece uma coisa um pouco estranha. Tinha em Goiânia? Batendo um center no centro, famosíssimo, as pessoas subiam lá e pulavam. Meu pai tinha loja no centro, eu vi isso minha vida inteira, minha infância inteira, eu via gente lá no chão do centro, né? Que já tinham pulado. Então é uma orientação da Organização Mundial de Saúde a eliminação desses locais, eliminação de meios, guerras, momentos de problemas de saúde, doenças crônicas também são fatores de risco, né? Porque existe muito aquela questão, é uma doença crônica, eu nunca mais vou, né, me curar, então para que eu vou viver? Então são pacientes também que a gente tem que estar atento, né? Então eu, por exemplo, eu trabalhei um tempo no HDT e a gente, né, trabalha com as pessoas portadoras de HIV. Então, a gente tinha muito um cuidado de ouvir realmente o discurso desses pacientes, porque eles às vezes traziam isso, né? Eu nunca vou me curar, então eu não quero viver dessa forma. Então, a gente realmente tem que estar atento a sinais, a discursos, a comportamentos, para que a gente possa dar ouvidos e acolher essa pessoa, né? Eu acho que esse é o ponto principal que muitas pessoas questionam, mas o que eu faço? Acolha, ouça, né? Senta com a pessoa e realmente ouça, não é ouvir e falar, não, deixa disso, é bobeira. Não, todo mundo tem problema, não é só você. Não, gente. Você tem tudo na sua vida, a gente tem umas pérolas. Você tem família. Se a família for ruim, não vai adiantar nada. E mesmo se a família for boa, não é aquilo que é a minha necessidade. Então, saber ouvir é realmente ouvir. É escutar, dar ouvido para aquela pessoa de uma forma ativa, positiva,
né, de realmente mostrar para ela que você está ali para ela, né? Que é uma questão também que as pessoas trazem muito. Ah, como que eu posso, né, ajudar? Se coloca à disposição. Se coloca à disposição para ouvir. Isso já ajuda, né? Tanto que a gente hoje aprendeu mais sobre a questão do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que o trabalho deles é esse, é escutar. Eles não são profissionais da saúde, eles não são psicólogos, eles foram treinados a ouvir. E quantas vidas eles já salvaram, né, numa ligação, né, de ligar e falar, olha, que bom, né, e poder desabafar com alguém, né? Então, são fatores de risco, são questões que vão trazer indícios, né, de que uma pessoa talvez possa chegar a cometer algo. E nós, profissionais, sempre temos que estar atentos e questionar esse paciente, né? Se ele já pensou, se ele já tem planos, né? Se ele já pensou de que forma ele vai fazer aquilo, para que a gente Já possa comprou a tomar faca, o revólver, o né? A cada passo que veneno, ele vai avançando, cada exatamente. passo, para que a gente possa, ó, peraí, né? Vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, né? Paula, a Hum, gente finalizar, que nós estamos com 50 minutos já de live, passou tão rápido. passou. Eu gostaria de trazer aqui só alguns fatores de proteção. A gente falou sobre Uhum, os fatores de risco, agora eu queria abordar um pouco os fatores de proteção. uhum, Acredito que são vários. Eu coloquei aqui família, relações afetivas positivas, uhum, habilidade para solução de problemas, porque a vida é uhum, cheia de problemas, todos nós sim, passamos e vamos continuar passando problemas, isso é uhum, inevitável. Eu acho que a gente uhum, precisa aceitar isso, aceitar que a vida é assim mesmo, uhum, né? Religiosidade, uhum, emprego e outros. uhum, sim, E assim, eu acho que um dos mais importantes é o sentido da vida e do viver. E a sim, gente alcança o sentido com conexão comigo e conexão com os outros. Com os uhum, meus sentimentos, com os meus sonhos, com os meus desejos, com os meus medos, com as minhas angústias. Eu preciso me conectar com as minhas emoções, com o que eu quero para a minha vida. uhum, E também quero trazer um fator de proteção que eu acho que é importantíssimo, que é a tal da resiliência. uhum, Isso é um termo que a psicologia usa demais, da conta, como a gente fala aqui em Goiás, né? aham, Que é um termo emprestado da física, que se refere à capacidade da gente enfrentar eventos adversos e situações traumáticas, adaptando e reorganizando as nossas vidas frente a esse fator estressor e uhum, continuando a vida de uma maneira positiva. uhum, A resiliência nos permite desenvolver de forma saudável apesar de estarmos inseridos em ambientes não sadios ou apesar da gente ter vivenciado experiências desfavoráveis. Ela uhum, está associada à autoestima, controle pessoal, satisfação com a vida, manejo do estresse, capacidade de superação, habilidades em dar e receber nas relações comigo e com o outro. uhum, Não é só na relação com o outro. Primeiro, eu preciso me dar para poder conseguir dar para o outro também. Por isso uhum, que a gente precisa muito, que a gente fala muito que o psicólogo tem que cuidar de si primeiro para sim, depois cuidar do outro, sim, né? sim, E que mais, que mais? Tolerância ao sofrimento, que é uhum, uma coisa que a gente precisa ter. A vida, o sofrimento faz parte da vida. uhum, E pontuar também, por último, que o conceito de resiliência não é um conceito de um traço individual, ele é um processo. E que sim, às vezes a gente está mais resiliente, às vezes a gente está menos resiliente. uhum, Em algumas palestras que eu falo assim, que a saúde mental, se a gente colocar ela numa subida, né? Se a gente deseja falar, eu quero melhorar a minha saúde mental e que ela vá subindo, que eu esteja cada vez melhor. A gente pode até ir assim, só que essa subida ela não é assim reta, ela é uhum, uhum, assim, sobe, desce, eu vou cada dia ficando melhor, mas com os tombos e as sim, levantadas da vida, uhum, porque não é isso mesmo. A é, graça e a lindeza de todo o processo da vida é esse cair
e levantar. Aí E como a levantar, gente E como que a pode gente falar. aprende com isso, né, Karen? Esse é o processo de aprendizado, né? E realmente a questão do suicídio é acabar com uma dor, é acabar com o sofrimento e muitas vezes uma resolução de problema, né? Então a gente tem que estar mesmo com a nossa saúde mental equilibrada, de pensar que problemas existem, sempre existirão, é um processo de aprendizagem lidar com os problemas, né? E isso faz parte do viver, né? E nós, como psicólogos, temos essa função, né, cara, incrível, de auxiliar as pessoas nessa condução, né? Auxiliar as pessoas nessa compreensão de resolutividade de problemas, de autoconhecimento, né? De perceber o que dói mais, o que dói menos, de que forma eu consigo me tornar resiliente num processo, né? Então, a gente tem essa função que é incrível, né? E que faz diferença na vida das pessoas, né? Então, por isso, tão importante a nossa atuação, né? E quanto a gente tem um papel fundamental na prevenção do suicídio, principalmente. Perfeito. Lembrando, novamente, eu já falei, mas eu vou falar de novo, da nota técnica 002 de 2019, que orienta os psicólogos na atuação com o suicídio. Paula, eu Uhum. vou passar para você fazer suas considerações finais. Entrou tanta gente querida, a Flora, o Cláudio Pedrosa, deixa eu ver quem mais, a Aline, que sempre me acompanha. Aí tem algumas pessoas que eu não sei quem que é aqui. Deve ser, não sei. Vamos lá? Pode fazer suas Vamos. considerações finais, que a gente só tem mais 3 minutos. Ai, meu Deus. Então assim, gente, para todo mundo que está aqui conosco, o que eu quero deixar é que esse mês e todos os outros meses a gente siga valorizando a nossa vida, valorizando o viver e o viver bem, né? E que se a gente tem alguém do nosso lado que demonstra que não tá bem, que a gente saiba orientar, saiba ouvir, saiba encaminhar para que essa pessoa tenha um momento de falar, um momento de desabafar e que ela possa voltar a valorizar a vida dela, né? A gente está passando por um problema difícil, como vários outros que podem acontecer, mas vai passar e a gente vai aprender muito com ele, né? E eu acho que uma das questões que a gente está aprendendo é valorizar a nossa saúde mental, que sem ela a gente não dá conta de nada. Então, o que eu deixo aqui é cuidem-se da sua saúde física e mental, valorizem a vida que tem, o que vocês estão vivendo no momento, agora, e auxiliem quem está do seu lado, que pode estar precisando da sua ajuda nesse momento. E vamos aí seguir trabalhando firmes e fortes pela saúde das pessoas, né? Obrigada, Karen, pela oportunidade. Eu que agradeço. A Neilane está falando excelentes colaborações. Aí o Cláudio está falando que vai ver o resto gravado, assunto importantíssimo, está parabenizando. O pessoal está parabenizando. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Vocês sempre estão aqui firmes e fortes comigo. Esse é um projeto é um sonho antigo que eu tenho. Eu acho que a gente dá muita visibilidade para as discussões da psicologia, isso é necessário, a gente Uhum, leva essas discussões para a sociedade, e é uhum. esse o nosso objetivo aqui. Gente, agradeço muitíssimo, agradeço a Paula pelas suas Que isso. maravilhosas colocações de hoje. Eu tenho certeza que essa live nossa aqui vai, com certeza, ajudar muita gente ainda. A Aline tá falando, a Aline é outra que me acompanha sempre. Gratidão pela excelente palestra. O Cláudio está falando que sorriso bonito. Aqui são duas denturas, entendeu? E a Paula, 24 segundos para encerrar. Gente, um beijo. Muito obrigada pela Beijo. presença de todo mundo. Sim à vida, não ao suicídio, Setembro Amarelo, não à violência sexual contra crianças, Florzinha Amarela. Um beijo, viu? Beijo, Tchau. obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada.